E aí, terceiro ano, salve, salve, tudo bem, meus queridos, com você? Que bom poder novamente estar aí falando a você na sua casa, né? Nessa modalidade EAD. E vamos ver aqui nossa aula de Sociologia, tá certo? Meus votos é que você esteja bem, esteja com saúde, tá ok? Queridos, vamos aqui logo avançando, né? Na semana passada, nós vimos a origem da política, né, que começou ali na Grécia. Roma também foi um fator importante, né? Esses dois estados aí que deram origem à política, a importância da política para a sociedade, né? Infelizmente hoje a política ela perdeu muito da sua essência, não pela política em si, né? Porque a política em si ela é limpa, né? No entanto, quem assume a política, o exercício da política, é que a tornou, infelizmente, manchada, né? Por quem a utiliza, tá? E dando sequência a essa linha, né, de política, hoje vamos ver aqui alguns regimes políticos, isso, que com certeza você deve conhecer alguns deles, tá? Um dado importante aqui é que Montesquieu, que é o cara que pensou muito isso, né, a questão dos regimes políticos, na sua obra O Espírito das Leis, ele analisa as formas mais comuns de governo, né? E ele as resume em três categorias, tá? E vamos ver aqui cada uma delas. Para tanto, né, a sua referência aí é o módulo 19, a página 16, tá ok? Se você quiser consultar a sua apostila depois, você pode ir lá para verificar aqui o nosso assunto, tá? E esses três regimes que ele coloca, ele se baseia também em dois elementos importantes, tá? Um é a estrutura desses regimes e o outro é a natureza do sistema, como é que ele funciona, né? E um princípio ou força que o anima, né? Então há uma lei que o faz funcionar, né? E a natureza desse sistema, né? Uma estrutura para que esses regimes funcionem, tá bom? O primeiro deles aqui, ó, nós temos a monarquia, né? A monarquia, que daí as características, né, de um poder único, basicamente é envolvido, né, num monarca, num rei, certo? E aqui tem algumas características que você pode verificar. É um regime ou sistema de governo que está baseado na honra. A honra se manifesta pelo amor, a diferença. O rei é, antes de tudo, um ser diferente e sua singularidade não depende da vontade de outros. Sua capacidade e seu poder são hereditários, ou seja, o comando passa de pai para filho e não há eleição. Vamos lembrar aqui do absolutismo, né? Que você já viu aí. O absolutismo, característica marcante é o poder monárquico, certo? O rei ali mandando realmente na sociedade, o poder divino, né? Que alguns reis aí, alguns filósofos vão aí atribuir essa divindade, né? É como se o rei fosse uma representação de Deus, né? O direito divino dos reis de governar, e a sociedade deveria apenas obedecer, né? Então, a monarquia ela se dá por essas características. E é o poder hereditário, não é eleição na monarquia. É de pai para filho, de pai para filho, né? Um poder hereditário e não tem limite de governo, né? De tempo, vamos governar 4 anos, eleições. Não, isso não é característica da monarquia, tá bom? Aqui temos a república, né? Governo republicano, tá certo? Para Montesquieu, a grande força motriz da república é a virtude, que é vista como correlata à democracia. Então, a república ela está muito atrelada à democracia, né? Isso aqui é um ponto importante, que dificilmente os países republicanos eles adotam a democracia. A gente pode imaginar que é uma democracia maquiada, mas que na prática a gente não vê isso, né, de fato, de como se fosse a essência da democracia. Na república, a virtude deveria compreender o outro. O tratamento deveria ser o mesmo para todos, o tratamento, não há distinção de classe social, né? As leis não seriam
propositivas, pois não podem obrigar o cidadão a fazer o que é certo. Ao contrário, elas seriam sempre negativas, pois proíbem o que é errado. As leis garantiriam a igualdade, mas só o amor a elas poderia fazer surgir a virtude. Nesse tipo de regime, o governante é eleito pelo povo por meio da votação, né? Nosso país aqui é um país republicano, há um presidente ao qual nós elegemos, tá? Características do poder republicano, né? O governo para todos. O terceiro aqui, regime, que o Montesquieu coloca é a tirania, né? Isso aqui é um pouco mais pesado, aí, as ditaduras. A tirania para Montesquieu é a pior forma de governo, pois sua sustentação se dá mediante ao medo. Já pensou você estar num estado, num país que você não fica à vontade, né? O medo impera para você obedecer aquilo que é determinado? Não há liberdade de expressão, de ir e vir, de crença, ou seja, todos os direitos são muito restritos, né? A tirania pode ser uma classe ou um grupo social sobre outros, né? É firmado pela força, pela autoridade, né? Autarquia, tá? Então, esses são os três tipos de regimes que o Montesquieu aborda, né? A monarquia, a república e a tirania. Por fim, nós temos aqui outros tipos de governo, né? Algumas características aqui bem pontuais. Temos a oligarquia, que é o governo de poucos no poder. Temos a aristocracia, que é o governo dos melhores, e a plutocracia, que é o governo dos ricos, né? Então, são outros tipos aí. Claro que os mais comuns são esses três primeiros: a monarquia, república e a tirania, tá? Pois bem, queridos, essa é a nossa aula de hoje, tá? Na próxima aula vamos ver aqui a importância do Estado, né? Então, que você possa aí ter entendido um pouco esses regimes políticos, verifique, né, outras fontes, outras informações, qualquer coisa nos procure, tá? E fique ligado nas nossas aulas, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e um forte abraço aí a todos e até a nossa próxima aula. Ok, terceiro ano? Abraços!